Olá, turma. Vamos começar hoje mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ronaldo, professor de Física. E no terceiro ano, a gente trabalha com os assuntos bem diferentes dos anos anteriores. Nós iremos começar hoje com a revisão de notação científica e falando um pouquinho das unidades e medidas. E no decorrer do ano, a gente vai tratar sobre a eletricidade, composta aí pela eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E lá no finalzinho do ano, a gente vai tratar um pouquinho, de forma bem rápida, bem resumida, falar um pouquinho da física moderna e contemporânea, que é a física que é pesquisada nos dias de hoje, ok? A gente vai iniciar hoje com a aula de notação científica, uma revisão matemática. Para quem não sabe, notação científica é uma ferramenta matemática que serve para facilitar contas, facilitar os cálculos quando a gente tem números muito grandes ou que tenha várias casas decimais, ok? E essa notação científica é sempre com base na potência de 10. A quantidade de algarismos que esse número teria é representada aí por uma potência de 10, ok? Então, é um número vezes uma potência de base 10. E esse número que vem a esta potência, ele normalmente está entre 1 e 10, ou seja, ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele sempre tem que estar nesse intervalo. E o expoente, representado aqui pela letra N, é um número inteiro, ok? Tanto positivo como negativo. Agora tem que ser um valor fechado. Não pode ser fracionado, não pode ser número decimal, tem que ser um número inteiro, ok? Antes de falar da notação científica propriamente dita, antes disso vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a distância média entre o Sol e a Terra, é de aproximadamente 149 milhões, ou melhor, bilhões de metros. Para a gente fazer um cálculo, uma multiplicação, uma soma, as operações básicas com esse número, fica realmente muito chato, ou seja, muito complicado, porque ele tem uma quantidade grande de algarismos. O que acontece? Sempre que a gente tiver uma quantidade grande de algarismos, a gente converte isso para notação científica. Como é que a gente faz isso? A gente sempre considera o primeiro algarismo que não é zero, no caso aqui é 1, e coloca depois dele uma vírgula, ok? Então a quantidade de números que eu tenho depois dessa vírgula que eu coloquei vai ser o expoente da minha potência, vai ficar desse jeito. Eu tenho aqui os 149 milhões, e eu vou colocar uma vírgula depois desse 1, ok? Porque o 1, porque o primeiro algarismo aqui que não é zero. E todos os outros algarismos vão ser representados aqui no expoente na potência de base 10. Ou seja, a quantidade de algarismo que eu tenho depois dessa vírgula que eu coloquei vai virar aqui o expoente da minha potência, ok? A mesma coisa com números que têm várias casas decimais. A diferença é que quando esse número tem várias casas decimais, esse expoente vai ter sinal negativo. Como é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula para a direita até essa vírgula ultrapassar o primeiro algarismo, que é diferente de zero, ok? Ou seja, eu vou pular essa vírgula aqui, vai pular todos os casos até passar desses 5 aqui. Após eu passar desses 5, eu vou contar quantas casas que essa vírgula pulou e essa quantidade de casas vai ser representada no meu expoente. Como essa vírgula aqui pulou 9 casas, eu tenho uma potência de 10 elevado a menos 9, no caso aqui a unidade em centímetros. A unidade sempre permanece a mesma, ok? E quando a gente trabalha com unidades e medidas, essas unidades elas também podem ser representadas através de uma potência de base 10. No caso, nós temos aqui o deca, hecta, quilo, que são as potências maiores, sempre aumentando o valor da unidade. Então, elas vão ser representadas por expoente positivo. No caso aqui, nós temos os mais conhecidos. O quilo, usado em quilômetro, em quilograma, pode ser representado por 10 elevado a 3. O mega, 10 elevado a 6. O giga, 10 elevado a 9 e assim por diante. Ok? Essa tabelinha aqui vai ser dada
como uma forma de consulta, ou seja, a gente tem que sempre consultar ela para saber qual potência a gente vai colocar, ok? E os divisores, que são esse aqui, que diminui a unidade, eles também têm a mesma função, só que eles aqui apresentam como um expoente negativo. O do decímetro vale 10 a menos 1, o cento lá do centímetro vale 10 a menos 2, o milímetro 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6 e assim por diante, ok? Alguns valores aqui são muito usados, mas nem todos a gente trabalha com tanta afinidade, ok? Mas em relação a esses aqui, o cento, o milho, o micro, o nano, vão sempre aparecer em questão de física, ok? Assim como o quilo, o mega, o giga, o tera, também sempre aparecem em questões que envolvem física, ok? Aí vamos lá. As operações envolvendo a notação científica também estabelecem algumas regras, ok? Quais são elas? Aquelas operações básicas, soma, adição, subtração, multiplicação, e até mesmo a potência, tem algumas características básicas para se resolver. Antes de falar dessas operações, é importante lembrar que para essas operações a gente trabalha com potência. Então, nada melhor do que lembrar quais são as regras da potência. No caso aqui, a primeira regra, a regra da multiplicação, que quando a gente tem uma potência de mesma base, a gente repete a base e soma. No caso aqui, no caso do exemplo, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Eu repito o 2, que é a base, e somo os expoentes. No caso, 5 mais 3, 8. Na divisão, é basicamente o mesmo processo, só que em vez de somar, a gente vai diminuir os expoentes, ou subtrair. No caso, eu tenho a divisão de potência em mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. No caso aqui, pelo exemplo, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3, eu repito a base, que é 5, e calculo aqui 7 menos 3, que dá 4. Então, o expoente aqui, o resultado aqui é 5 elevado a 4. Quando a gente tem potência de potência, ou seja, que um número é elevado a outro e esse conjunto é elevado a outro número, a gente repete a base e multiplica os expoentes. No caso do exemplo, 10 elevado a 3 é elevado a 7, a gente repete o 10 e multiplica o 7 vezes 3, que dá 21. Algumas propriedades são bem básicas também. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Então, se eu pegar qualquer número e elevar a 1, o resultado vai ser esse mesmo número, no caso aqui, 17 elevado a 1 continua 17. E qualquer número elevado a 0, o resultado é 1, ok? Então, no caso aqui eu tenho 34 elevado a 0, isso vale para qualquer número, o resultado sempre vai dar 1. E quando a gente tem uma divisão de potências de bases diferentes, mas com o mesmo expoente, isso quer dizer que eu posso aplicar esse expoente para os dois valores, tanto para o numerador como o denominador. No caso aqui, eu tenho 5 sobre 6 elevado a 2, ou 5 sextos ao quadrado. Eu posso aqui entender como 5 ao quadrado e 6 sobre 6 ao quadrado, que fazendo as contas dá 25 sobre 36, ok? O expoente negativo, ele pode passar para o denominador com sinal positivo, ok? Eu tenho aqui a elevado a menos m, isso eu posso escrever como sendo 1 sobre a elevado a m, certo? Então, no caso aqui, 9 menos 2 é a mesma coisa de 1 sobre 9 ao quadrado, que 9 ao quadrado dá 81. E quando eu tenho uma fração no expoente, o denominador aqui ele passa virando raiz, ok? O denominador representa aqui a radiação, ok? As propriedades que a gente sempre vai usar, essas 5 primeiras aqui sempre vai cair, e essa primeira aqui da segunda coluna, sempre a gente vai estar trabalhando com ela. Principalmente quando o sentido é oposto. Eu tenho um expoente negativo aqui no denominador, eu passo ele para o andar de cima, ele fica positivo. Eu sempre muda de sinal, ok? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos quando a gente dá de operações. A primeira coisa que a gente sempre faz na física é a mudança de expoente.
Porque lembre que o número que vem antes da potência de 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, se eu pegar um número que ele é maior do que 10, eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda. Então, se eu deslocar a vírgula para a esquerda, meu expoente obrigatoriamente tem que aumentar. No caso aqui, eu tenho 23 vezes 10 elevado a 4. Esse 23 vezes 10 elevado a 4, como 23 é maior do que 10, eu não considero isso uma notação científica. Eu considero isso um número multiplicado por uma potência de 10 somente. Mas, para mim deixar ele na forma correta da notação científica, eu preciso que esse 23 fique menor do que 10. Então, o que eu faço? Todo número que não tem vírgula no final, essa vírgula desloca-se uma casa para a esquerda. O que acontece? Esse expoente aqui aumenta 1. Então, eu fico com o resultado de 23, ou 2,3 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, 23 vezes 10 elevado a 4, eu posso representar como 2,3 vezes 10 elevado a 5. Se eu tivesse que pular várias casas decimais, a quantidade de casas que a vírgula desloca é a quantidade de número que eu tenho que aumentar no meu expoente. Ok? Então, se eu desloco aqui 3 casas, eu tenho que aumentar mais 3 no meu expoente. Agora, nunca confundam aumentar, é sempre acrescentar mais 3. Isso, muita gente se atrapalha quando tem sinal negativo. Por quê? Menos 6 com mais 3, eu subtraio aqui do sinal do maior, que dá aqui menos 3. Então, a vírgula que pula 3 casas, eu aumento mais 3 para menos 6, e ele passa a ser menos 3, ok? Quando o número é menor do que 1, a minha vírgula desloca-se para a direita, no sentido contrário. O que acontece é que meu expoente, em vez de aumentar, vai diminuir. No caso aqui, 0,5, ele passa a ser 5,0. Esse 0,0 só para dizer que a vírgula foi colocada depois do 5, certo? E esse expoente aqui, o 6, que era 10 elevado a 6, o expoente diminuiu 1, passou a ser 5. Então, esse 0,5 vezes 10 elevado a 6 passou a ser 5,0 vezes 10 elevado a 5. A mesma coisa do exemplo anterior, se eu tivesse que aumentar várias casas, a quantidade de casas é a quantidade de expoentes, ou seja, o número que eu tenho que diminuir no meu expoente. Como aqui foram 3 casas, a vírgula teve que pular 3 casas para a direita, então eu tive que diminuir 3 no meu expoente. Só que também nunca confunda aquele joguinho de sinal. Números que não têm sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Então, menos 6 com menos 3 vai dar menos 9, ok? Então, esse 0,0083 vezes 10 elevado a 6 é igual a 8,3 vezes 10 elevado a 9. Esse aqui é a forma padrão de notação científica, ok? Por que existe essa forma padrão? Porque essa potência de 10 representa a minha ordem de grandeza, ou seja, quantos algarismos esse número tem ou quantas casas decimais esse número tem, ok? Continuando aqui, a gente vai para as operações com notação científica. Aquelas operações que a gente faz na matemática, de multiplicar, dividir, somar, subtrair, a gente vai precisar fazer usando notações científicas. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o produto. A gente sempre, em qualquer operação, a gente trabalha de forma separada. Só os números, esses números que tem antes da potência, e só as potências usando aquelas propriedades que a gente viu no início. Então, no caso aqui, eu multiplicaria o x vezes y e somaria o a mais o b. Só isso que eu iria fazer, o 10, eu mantenho ele na minha operação, ok? No caso, fazendo aqui um exemplo, eu tenho 5 vezes 10 ao quadrado vezes 3 vezes 10 ao cubo. No caso, eu iria multiplicar o 5 vezes o 3, que dá 15, e somaria o 2 mais os 3, somaria os expoentes, ok? Que dá aqui 10, 15 vezes 10 elevado a 5. Aí a gente volta para aquela regra, só que 15 vezes 10 elevado a 5 não é propriamente uma notação científica, ok? Então, a gente vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda e, contrapartida, acrescentar
o expoente. Ok? Então, o resultado final seria 1,5 vezes 10 elevado a 6. Ok? Na divisão, a gente faz basicamente o mesmo processo. O trabalho faz a divisão com os números que estão antes da potência e a divisão só das potências usando a propriedade da divisão, que é repetir a base e subtrair os expoentes. No caso aqui, a gente simplesmente subtrai esses números que estão antes da potência, a gente divide um número pelo outro e diminui nos expoentes. No caso, pegando aqui um exemplo, nós temos aqui 6,0 vezes 10 a 5, dividido por 2 vezes 10 a 3. No caso, eu só iria dividir o 2 por 6, o 6 por 2, que dá 3, e diminuir o 5 menos 3. Então, ficaria 3 vezes 10 a menos 2. 3,0 vezes 10 a 2, elevado a 2. Ok? E na soma e subtração, a gente usa praticamente o mesmo princípio. Sempre que a gente precisar fazer uma soma ou uma subtração, a gente só vai trabalhar com os números que estão antes da potência. E a gente só vai fazer isso quando os expoentes forem iguais. Expoentes diferentes. Ou a gente considera uma maior, ou a gente faz aquela transconversão de unidade, mudança de expoente que a gente viu alguns minutos atrás. Ok? Então, no caso, na soma e subtração, eu faço as operações com o número que vem antes. No caso aqui de uma soma, 5,0 vezes 10 a 3 mais 2,5 vezes 10 a 3, eu só iria somar o 5 mais 2,3, que no caso aqui repetir a potência de base 10, ok? Que no caso dá 7,5 vezes 10 a terceira. Mas na subtração do mesmo jeito, eu vou subtrair os números e manter as potências de base 10. No caso aqui, 6,0 vezes 10 a menos 9 menos 4,0 vezes 10 a menos 9 dá 1,5 vezes 10 a menos 9. Ok? E a potência de notação científica, a gente trabalha da mesma forma que as outras. A gente eleva a potência, o número que está antes da potência, antes da potência de 10, e multiplica aqui os expoentes. No caso, eu tenho aqui um exemplo, 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que eu vou elevar o 4 ao quadrado, e o 10 a menos 3 também ao quadrado, isso de forma separada. 4 ao quadrado dá 16, e multiplicando os expoentes dá menos 6. Então, fica 16 vezes 10 a menos 6. No caso aqui, eu tenho que fazer a mudança de expoente, porque o 16 é maior do que 10. Então, trazendo a vírgula para a esquerda e o expoente aumenta a 1. Só que lembre, menos 6 mais 1 dá menos 5 e não menos 7. Ok? Menos 5 é maior do que menos 6. Então, resultado, 1,5 vezes 10, 1,6 vezes 10 a menos 5. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Vai ficar uma atividade para vocês fazerem no Google Form, como é de costume. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Ok? Até mais. Um abraço.